Então, olha só, terminou a cirurgia dessa maneira. O paciente já, então, com os dentes superiores preparados para poder fazer o uso daquele provisório e assim, então, ele vai para casa quando termina a cirurgia, tá? Vindo da cirurgia e fazendo aquelas provas em cera que a gente viu, vem a peça pronta, que a gente diz que ela vem acrilizada. Seguindo depois toda aquela seleção de cores que a gente fez do dente, do formato, do tamanho, até da própria marca dos dentes que a gente pode utilizar. O cálculo da dimensão vertical. Já vem tudo, maior, né? Lógico. Então assim ela vem pela parte interna. Então essa peça ela é acoplada sobre os implantes e aqui dentro passa então um parafusinho que vai prender essa peça por inteiro sobre os implantes. Então ela é dita como uma peça fixa sobre implante. Instalada já em boca, a Morgana apresentou para vocês no final do bloco anterior aqueles pontinhos que a gente viu. O que acontece? Nessa forma aqui ela já está instalada e a gente percebe como foi importante o uso do guia para que esse implante não saísse nessa região ou também não saísse pelo lado de fora, e esses pontinhos a gente acaba fechando. Onde for na cor rosa a gente fecha na cor de acrílico rosa e aonde está sobre os dentes a gente fecha na cor próxima à cor do dente. Fica totalmente imperceptível, né? Isso mesmo. Então aqui uma foto bem expandida com o provisório. Imagine que tem raiz ainda aqui por baixo, então a gente tem que fazer uma boa adaptação, mas a peça aqui de baixo está concluída. A gente percebe que tem uma diferença do tom, também lembrando, porque em cima é provisório. Até porque, ainda, tá? né, Gia, a gente assim, mas por que em cima está com essa provisória e ainda tem as raízes embaixo e tudo? É que não tem como a gente fazer, por exemplo, esse tratamento dele foi feito em 5 dias, né? Não tem como a gente fazer a cirurgia de baixo e a cirurgia superior no mesmo dia. Não dá. Então o que a gente faz? Faz a de baixo e coloca essa provisória em cima para depois fazer a cirurgia superior. Olha os detalhes aqui importantes que a gente tem para verificar do começo e agora do caso finalizado. A mesma linha a gente manteve para tentar ter um poder de comparação melhor de como ele estava assim no começo, a falta que tinha aqui de dimensão, a inclinação para a parte lingual dos dentes, e olha o tanto que a gente conseguiu corrigir. Na parte inferior já está na sua posição ideal e aqui, lembrando novamente, ainda está num provisório, que esse provisório vai ajudar em muito, já que a gente tem a parte de baixo já corrigida e toda a dimensão pronta, para fazer a parte articular e a parte estética da superior vai ser muito mais simples. Já existe um guia para isso. Isso mesmo, facilita. O fato de ter pronta e corrigida a de baixo, fazer nova a de cima sobre os implantes vai ser muito mais simples. E olha só então o resultado do caso concluído, do início do tratamento, do início como ele chegou ao consultório e de como a gente está terminando neste momento. Como a Morgana bem lembrou, essa cirurgia a gente fez numa segunda-feira e na sexta-feira já estava todo esse procedimento aqui pronto. E ainda agora, numa etapa futura, ele tem então a parte dos implantes superiores para fazer. Com a prótese fixa superior. É isso aí. Então a gente tem mais um caso aqui, a Morgana vai estar apresentando para vocês. Eu comentei agora do inferior e aqui a gente tem um exemplo de um caso superior, né? Então o que a gente tem nesse caso? Então o paciente faz uso de uma prótese total, né? Então vocês podem ver, quem faz uso de uma prótese total que está em casa sabe que a gengiva de quem faz uso de uma prótese total, ela é muito mais fina, é uma gengiva que já sofreu um pouquinho mais, ela se torna um pouquinho inflamada, um pouquinho avermelhada, né? Então por quê? É a mesma coisa que a gente pensar se a gente tem um corte, né? A gente tem um corte e a gente deixa esse corte com o band-aid. O que acontece toda vez que a gente tira o band-aid? Essa pele embaixo não está uma pele mais amolecida, com uma dificuldade às vezes de cicatrizar? Então, a mesma coisa, imagina uma pessoa usando uma prótese total. Então, ela está abafando aquilo ali o tempo todo, abafando aquela região e vai deixando toda essa pele, tanto do céu da boca quanto dos flancos aqui, sempre vai ficando mais sensível, mais avermelhado, tá? Então aqui a gente fez as medidas dos implantes para saber como cada implante fica perto um do outro, qual a distância entre eles, para saber onde vai ser a saída dos parafusos. E aqui também os implantes com os seus devidos componentes, né? Aqui está a prótese, né? Então depois de realizada a cirurgia, a prótese no modelo, então justamente com a saída dos 6 implantes, né? Então aqui uma vista oclusal, então vocês podem ver toda essa parte gengival. Então uma coisa que o paciente sempre pede pra gente, mas eu não posso colocar o meu dente bem próximo lá, eu não quero essa gengiva.
Mas não pode, por quê? Porque isso aqui tudo é compensação de toda a parte óssea que ele perdeu ao longo desses anos. Se eu colocar esse dente lá em cima, o que vai acontecer? Quando ele sorrir ou falar, não vai aparecer os dentes. Então a gente tem que colocar essa gengiva para dar um suporte labial bonito para que apareçam os dentes no sorriso e fique um sorriso agradável. Se eu não tiver esse suporte labial, vai ficar aquele lábio murcho e fica muito feio. Então a gente faz isso aqui realmente para dar um suporte, tá? Então aqui uma vista lateral dessa prótese, então todas elas feitas nesse dente, que é um dente que a gente chama de dente Vauclair da Suíça. Então é o dente feito com 4 prensagens, por isso que ele é muito parecido com o esmalte do dente natural. Aqui temos a vista do outro lado também, então toda a caracterização dessa gengiva, a união, os 6 implantes, então como que eles ficaram instalados, se vocês lembrarem daquela foto inicial onde não tinha nenhum dente, né? Então agora com os 6 implantes posicionados, então aqui a saúde da gengiva, então essa aqui que estava aqui antes é a gente chama de tampa cicatrizadora, é o cicatrizador. Para quê? Para fazer o formato da gengiva, para que ela cicatrize bem ao redor do implante, porque aqui vai ser engatado a prótese. Então a prótese vai bem nessa região ali. Então nesse aqui está sem essa tampinha. Agora vocês vão ver todos eles sem os cicatrizadores, então como a gengiva está saudável em todos esses implantes. Então agora em cima disso aqui é que vai ser parafusado a prótese. Então aqui está a prótese, como o Gia também já mostrou no bloco anterior para vocês. Então aqui estão as conexões dos implantes, né, onde eles vão ser parafusados. Então aqui a prótese já em boca, tá? Os orifícios todos vão ser selados, então aqui onde tem a gengiva vai ser selado com gengiva com acrílico rosa, então o paciente pode dar uma gargalhada, pode rir, que ninguém vai nem ver o acesso a esses parafusos. Eu vou voltar uma foto anterior, só para que você mostre lá, que ali dá para ver certinho os parafusinhos no meio, ó, que sim, na foto na primeira já tá saindo do bloco anterior não tinha os parafusinhos, essa tem os parafusinhos. Os parafusinhos, né? Para eles que vão juntar, né? Parafusada. Então aqui sendo instalada uma vista frontal dessa prótese, a união dela com a gengiva, né? E aqui também a finalização do trabalho do paciente. Então uma prótese que ele vai sorrir e aí tem todo o suporte labial com esses dentes.